Sabe qual é um dos maiores segredos por trás da inteligência artificial e do Big Data? Não são só os modelos super complexos, não. É algo muito mais fundamental. A gente vai descobrir agora essa base oculta, esse motor invisível, e o nome dele é ordem. Para entender isso, vamos começar com uma história. Imagina o cenário. Uma fábrica toda moderna, super inteligente, gerando uma avalanche de dados das suas máquinas. E no meio desse caos, desse mar de números, tem um sinalzinho, um único dado que indica que uma máquina crítica está prestes a quebrar. O desafio é esse: como achar essa informação a tempo? E essa citação aqui, ela resume o problema de forma perfeita. Não adianta nada ter um monte de informação se ela estiver toda bagunçada. Tentar fazer uma IA aprender com dados assim é o mesmo que tentar estudar para uma prova com as páginas do livro todas fora de ordem. É só ruído, é ineficiente, é quase impossível. Então, vamos aprofundar nesse cenário. A equipe de manutenção da fábrica precisa agir rápido, só que eles estão literalmente soterrados num fluxo de dados de vibração de 120 máquinas diferentes. E o pior, tá tudo desordenado. O relógio tá correndo e cada segundo conta. Bom, a primeira missão parece até simples, né? Encontrar a leitura de um sensor específico no meio daquela montanha de dados. Qual seria o jeito mais básico, mais intuitivo de fazer isso? A gente vai para o método mais óbvio, a busca linear. O nome já diz tudo. Basicamente, você começa pelo primeiro item da lista e vai checando um por um, na sequência. É esse? Não. É o próximo? Não. E por aí vai, até achar o que procura ou a lista acabar. Funciona? Sim. Mas a que custo? E aqui a gente vê o tamanho do problema. Para achar um dado em 10.000, no pior dos casos, seriam 10.000 verificações, uma por uma. Imagina isso num ambiente industrial, onde uma parada de máquina custa uma fortuna por minuto. Essa abordagem simplesmente não funciona, é uma eternidade. Então, aqui está o ponto central de tudo. Para conseguir velocidade, a gente primeiro precisa colocar ordem no caos. Organizar os dados não é um detalhe, não é firula, é a condição número 1 para eficiência. Porque ordenar não é só para deixar a planilha bonitinha. É um passo fundamental que prepara o terreno. Pensa que é como arrumar um almoxarifado gigante. Quando cada peça está no seu lugar, com etiqueta, achar qualquer coisa vira uma operação de segundos. É isso que a ordenação faz com os dados. Agora que a casa está em ordem, vamos revisitar aquele nosso problema? Com os dados todos organizadinhos, a gente pode usar uma ferramenta nova, uma que é absurdamente mais poderosa. E aqui entra o herói da nossa história, a busca binária. A genialidade dela está no método de dividir para conquistar. Mas atenção, ela tem uma regra de ouro, um pré-requisito que não pode ser quebrado. A lista tem que estar ordenada. Sem isso, ela não funciona. A melhor forma de entender é com aquela brincadeira de adivinhar o número. Se eu penso num número de 1 a 1000, em vez de perguntar é 1, é 2, a estratégia inteligente é ir pelo meio. É maior ou menor que 500? Se eu disser menor, pronto. Com uma pergunta uma só, 500 possibilidades já foram eliminadas. É uma eficiência brutal. Colocando lado a lado, a diferença é gritante. Onde a busca linear levaria, sei lá, minutos para achar algo, a busca binária faz em milissegundos. Essa diferença de complexidade de O de n para O log n é o que separa o que é viável do que é simplesmente impossível no mundo de Big Data e IA. E, claro, o como a gente ordena também é super importante. Não existe um algoritmo de ordenação que seja perfeito para tudo. É como uma caixa de ferramentas. O Insertion Sort, por exemplo, é ótimo para dados que já chegam quase em ordem. Já o Merge Sort é um gigante, super confiável para Big Data porque ele é estável e fácil de dividir o trabalho entre vários processadores. Ok, a gente falou de fábrica, de busca, de ordenação, mas e a inteligência artificial com tudo isso? Agora é a hora que a gente conecta todos os pontos e vê o cenário completo. Essa frase é quase poética, mas é a mais pura verdade. A capacidade de ordenar e buscar de forma eficiente é o que está por baixo. É o alicerce que permite que quase todos os algoritmos de IA, dos mais simples aos mais complexos, possam funcionar de verdade. Olha só esses exemplos práticos. Um sistema de recomendação de filmes. O que ele faz? Ele calcula uma pontuação de similaridade para milhares de filmes e ordena essa lista para te mostrar os melhores primeiro. Um algoritmo que agrupa clientes, o KNN. Ele precisa o tempo todo ordenar os clientes pela proximidade entre eles. A operação fundamental, acontecendo ali por baixo dos panos, é quase sempre a mesma: ordenar uma lista. E voltando para a nossa fábrica do começo, lembra do caos? Olha a transformação.
Com esses conceitos, a equipe agora acha qualquer anomalia num piscar de olhos. Eles conseguem ordenar peças pela probabilidade de falha e, o mais importante, alimentar o modelo de IA com dados limpinhos e organizados para prever a próxima falha antes mesmo que ela aconteça. E para fechar, um ponto crucial para o mundo real. Não basta só escolher o algoritmo certo. A implementação dele precisa ser otimizada ao extremo. A diferença é como a de um motor de um carro de rua para um motor de Fórmula 1. Ambos funcionam, mas um deles foi projetado para performance máxima. No mundo da IA, onde se processa milhões de dados, essa otimização é o que impede o sistema de simplesmente travar. No fim das contas, a busca e a ordenação são os heróis silenciosos da nossa era digital. Mas, conforme a gente gera mais e mais dados, numa velocidade cada vez maior, o desafio de manter essa ordem se torna mais e mais crítico. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que vai acontecer quando a nossa montanha de dados crescer mais rápido do que a nossa capacidade de colocá-la em ordem?